Chegou o momento de nós estudarmos a palavra de Deus. Nós estamos numa série muito preciosa sobre fé e hoje vamos estudar o tema como enfrentar os medos. Você sabe que o medo paralisa. O medo é algo terrível. Uma pessoa com medo não sonha. Uma pessoa com medo não avança. Uma pessoa com medo entra num quadro de depressão. Começa a pensar que a vida não tem nada de bom para ele, para ela. E nós vamos hoje, à luz da Bíblia Sagrada, vamos encontrar o caminho para derrotarmos, para enfrentarmos o medo e para anularmos o medo de nossas vidas. Meu filho Lucas ontem citou um trecho que está num dos livros do nosso apóstolo Miguel Ângelo, onde ele disse que o medo é fermento. O medo é fermento. Aonde você põe o medo, ele é como um fermento, ele vai crescendo, crescendo, e quanto mais medo você tem, é como você colocasse mais fermento e às tantas o medo cresce e toma conta da tua vida. Então, nós não podemos viver com medo. Amém? A Bíblia Sagrada em Efésios, no capítulo 3, no versículo de número 12, nos diz assim: pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Vamos orar a Deus. Pai amado e eterno, Jesus Cristo, Deus único, soberano e verdadeiro, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Louvamos, engrandecemos e bendizemos o teu nome, Senhor, por cada um dos teus incontáveis benefícios. Pai, o Senhor nos ensinou que nosso estilo de vida tem que ser um estilo de vida de fé. O Senhor nos ensinou que a fé é a chave. E hoje vamos dar um passo adiante, aprendendo como enfrentar os medos. Pois nós não podemos, Deus, viver com medo. O medo é oposto à fé. Por isso, nós vamos hoje, Deus, nos abrir. Fala aos nossos corações. Fala, Pai, a cada vida que está aqui, cada pessoa que me assiste agora através da internet, que me ouve através da rádio, através de um CD, fala ao coração desta pessoa, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Eu tenho falado em cada reunião, em cada culto, desde que começamos a falar de fé, obrigado, Mel, desde que começamos a falar de fé, que a fé e o medo não se misturam. Um cristão não pode viver com medo e com fé. Ou você vive por fé, ou o medo vai tomar conta de você. O medo é como um fermento que você coloca em qualquer situação. Se você tem um sonho e você põe o medo é como um fermento, ele vai crescer e daqui a pouco o sonho some. Se você tem um projeto de vida e você deixa o medo crescer, ou você põe uma pitadinha de medo e começa a colocar medo, o medo é como um fermento que vai fazer com que aquele sonho, aquele projeto não vingue. Então, nós não podemos aceitar o medo. Nós temos que enfrentar, temos que pôr um fim ao medo que tem dominado a mente e os pensamentos de cada um, de cada cristão, de cada família. Então, nós vamos lançar os medos fora. Vamos lançar fora o medo. Como? Através do conhecimento da graça de Deus, da palavra de Deus, porque o medo tem impedido pessoas de realizarem sonhos. Talvez você que esteja aqui hoje diga: pastor, eu nunca tinha pensado nisso, mas uma porção de coisas na minha vida ficaram para trás, uma porção de projetos eu fui largando, fui abandonando, porque sei lá, eu achei que não era para mim, achei que não ia dar certo, eu tive medo de tentar e eu não consegui. Então hoje, existem pessoas que por medo
não se formaram, não entraram numa universidade. Tem pessoas que, por causa do medo, não se casaram, não refizeram a vida. Tem pessoas que sofreram num casamento, ficaram viúvas ou passaram por um trauma de um divórcio, um divórcio traumático. E algumas pessoas pensam, eu não quero refazer a minha vida, não tenho desejo de refazer a minha vida, porque eu sofri demais no meu casamento, eu tive um companheiro, eu tive um marido, eu tive uma esposa que me castigou muito, eu não quero isso mais para mim. Então, isso é o medo. O medo tem impedido, tem paralisado, tem feito com que as pessoas não sonhem. Então, o medo não nasce conosco, você sabia? Você pode fazer esta pesquisa, perguntar aos psicólogos, às pessoas que entendem. Nenhum ser humano nasce com medo. O único medo que nós nascemos é medo de barulho. Sabe quando dá um estouro, aí você se assusta. É o único medo que nasce conosco. Nós não temos nenhum medo. Nenhum ser humano nasce. Você pega um bebezinho, você joga ele na água, recém-nascido, ele não vai morrer afogado, ele vai sair ali e ele vai... Então, ninguém nasce com medo. Agora, aí começa o pai e a mãe dizendo, olha o bicho papão, olha, Deus castiga, olha a cuca, não sei o quê, olha que o homem do saco te pega, olha que... E aí vai desenvolvendo o quê? Medo. E aí você sai de casa, o pai e a mãe diz, cuidado, o carro vai te atropelar, o carro vai te matar, cuidado com o escuro, cuidado com isso, cuidado com aquilo. E aí você vai programando a sua mente a ter medo. E aí você começa a ouvir, olha, porque agora está em crise, o governo é dificuldade, é luta, não vai dar, não dá para comprar mais, é crise. Aí você adquire o quê? Medo. Então hoje, através da palavra de Deus, nós vamos reprogramar a nossa mente, nós vamos restartar a nossa mente, de forma que ela volte à sua origem, e vamos lançar fora o medo através do conhecimento da palavra de Deus. Porque nós temos que ter ousadia. Eu li aqui em Efésios 3,12, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Então, nós temos que ter ousadia, porque o acesso já nos foi dado por Deus. Nós temos a chave, nós temos a fé, nós temos que viver por fé. Diga, eu não posso viver pelo medo. Diga, eu tenho que viver por fé. Diga para o seu irmão, é por fé. Diga, é por fé. É por fé. É por fé. Então, pastor, conduza a minha vida, por favor, e me oriente à luz da Bíblia Sagrada. Qual é o caminho para eu vencer o medo? Primeiro, você tem que ter conhecimento da palavra de Deus para tomar as decisões acertadas e corajosas com ousadia na sua vida. Nós não vamos tomar nenhuma decisão imprudente, nós não vamos viver com imprudência, nós temos que ter conhecimento da palavra de Deus, e este conhecimento vai gerar em nós esta ousadia para nos lançarmos por fé. Olha o que diz o sábio em Provérbios 13, versículo 16. Todo prudente procede com conhecimento. Olha, mas o insensato espraia a sua loucura. Então, se você tem conhecimento, se você tem informação, você se torna uma pessoa prudente e você não tem medo de correr os riscos necessários através da fé para ver as manifestações dos milagres. Deixa eu explicar bem isso para você compreender. Pastor, eu sempre pensei que prudência é medo, porque tem gente que é prudente demais. Não, tem gente que é imprudente e usa esse termo, que eu sou precavido, como desculpa, porque é covarde. O prudência não tem nada a ver com medo, prudência tem a ver com conhecimento. Você é prudente porque você conhece a situação. Vou lhe dar um exemplo. O insensato espraia a sua loucura. O que é uma insensatez, uma imprudência, pastor? O que é uma pessoa agir com estupidez? Desculpe o termo, o vocabulário. Por exemplo, olha, eu sou prudente, sou uma pessoa de fé, mas eu não vou entrar numa loja da Mercedes-Benz, da Audi,
e vou entrar lá e vou dizer assim, olha, qual o melhor carro que o senhor tem aí? Ah, eu tenho aqui essa Mercedes, este Audi, esta caminhonete, custa 350 mil. Maravilha, eu quero uma dessa. O senhor vai pagar como? O senhor faça um financiamento aí, o senhor pode pagar quanto por mês? Porque o financiamento você vai ter que pagar 15 mil por mês. Põe aí, põe aí. Aí, aprova o crédito, aí eu saio com um carrão na rua. Não, porque pela fé eu vou pagar, pela fé. Isso é imprudência. Espera lá. Isso é loucura. Ninguém pode sair dando um passo desse dizendo que é pela fé. Porque daqui a pouco as pessoas vão dizer, não, pastor, porque eu ouvi essa palavra e eu fui lá e eu... Não, não é isso. O que é ser prudente? Ser prudente é ter o conhecimento da palavra, o que Deus está te dizendo, o que Deus está falando, e por isso, porque você conhece a palavra, porque Deus testificou na palavra, porque Deus colocou o querer, aí sim, você vai proceder com ousadia e coragem, e vai dar um passo de fé, e Deus vai honrar a sua vida. A igreja consegue compreender? Porque tem um monte de gente aí, sabe que, com todo respeito, tem igreja dizendo, não, vai lá, é pela fé, dá um passo, vai, faz, acontece. Pessoa compra um carro, não paga. Pessoa compra uma casa, não paga. Porque o prudente, ele age por fé, sabendo onde ele está pisando. Por exemplo, se você tem um salário de R$1.000, R$2.000, R$5.000, a Caixa Econômica Federal vai comprometer 30% da sua renda. Então, se você tem um salário de R$1.000, quer financiar um imóvel, a Caixa Econômica vai lhe dar o dinheiro, né, baseado no que você ganha, e vai comprometer 30% da sua renda, R$300. Pastor, então eu vou pagar R$300 por mês de prestação, exatamente. Bom, só que eu tenho 5 carnês da Casa Bahia, eu tenho 15 carnês de celular, cada ano eu troco de celular e nunca termino de pagar, eu emendo um no outro. Eu tenho, sabe, hoje a minha renda, minha receita é de mais de R$1.000. Você não pode comprar uma casa pelo financiamento. Mas pastor, então eu não sonho. Não, você sonha, você crê, você clama, você sabe que Deus vai abrir uma porta, você sabe que Deus vai preparar. Imprudência é você, não, porque pela fé eu vou lá na caixa e vou tirar e Deus vai dar um jeito. Amado, vamos entender bem essa questão. Pastor, porque eu já estava pensando. Não, vamos entender isso, porque senão as pessoas não vão dar um passo de fé, vão dar um passo de insensatez. A fé nos calça através da palavra de Deus. Então, eu tenho um sonho. Por exemplo, uma família tem um jovem que quer fazer faculdade. Pastor, o que eu faço? Você ora, você clama a Deus, você procura uma faculdade, você vai lá, e Deus vai abrir esta porta, Deus vai preparar um emprego para esse jovem, para ele pagar esta faculdade, Deus vai preparar alguém para pagar, Deus vai abrir uma porta, aí nós cremos que Deus vai fazer. A igreja está conseguindo compreender? Tá? Porque senão, as pessoas vão viver de forma equivocada. Tem muita gente com imprudência na obra de Deus. Então, na vida de um cristão, a prudência é necessária. Você tem que ter, olha o que diz o sábio, todo prudente procede com conhecimento. Então eu sei o que Deus diz. Por exemplo, Deus diz para mim, em sua palavra, que por suas chagas e pisaduras, eu já fui sarado. Se tem uma situação de doença, eu tenho que ter medo? Tenho que ter medo? Igreja? Aleluia. Por que eu não tenho que ter medo? Porque a Bíblia Sagrada diz, prudente é o que conhece a Bíblia e aplica a palavra de Deus sobre o mal que se levantou contra a sua vida. E diz, não, eu não recebo, eu rechaço isso, eu creio no que Deus me prometeu, não vai acontecer nada comigo. Eu creio que pelas chagas eu fui sarado. Olha a prudência. E o que não tem conhecimento? Aí ele vai agir com insensatez, vai espraiar a loucura, vai começar a dizer, eu vou morrer, eu estou com medo, eu não vou fazer tratamento, eu não vou atrás de nada, porque isso não vai dar certo, eu vou morrer. Não pode. Pastor, o conhecimento tira o medo? Tira o medo. Por exemplo, olha o que diz aqui Provérbios 23. Compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Então, pastor,
como é que eu compro a verdade e não vendo a verdade? Como é que eu compro a sabedoria e a instrução? Qual a finalidade de tudo isso? Por exemplo, quem quer se casar? Pastor, eu quero refazer a minha vida, eu quero me casar. Só que eu tenho muito medo. Então, qual é o passo de fé que eu tenho que dar para que eu me case? Como eu sei se é a pessoa certa? Como eu sei se eu não estou entrando numa furada? Porque eu quero me casar. Eu quero refazer a minha vida. Então, o que o prudente faz? O que compra a verdade faz? O que uma pessoa prudente faz para dar um passo de fé? Por exemplo, a verdade sobre o casamento. Qual a verdade sobre o casamento? É um homem e uma mulher. Já começa por aí. Se for oposto a isso, não é a verdade. Não é o que nós cremos, não é o que a Bíblia nos ensina. Então, primeiro passo, um homem e uma mulher. Segundo, os dois têm que conhecer a verdade, precisam estar no Senhor. Precisam ter a aprovação da família, para não viver em pé de guerra. Precisa ter a aprovação de Deus, do ministério. Pastor, eu conheci uma pessoa, sabe de Deus, uma pessoa que é fiel a Deus, temente a Deus. Então, você começa a entender. Eu vou dar um passo de fé me casando, porque eu sei que Deus colocou ao meu lado uma companheira, um companheiro que é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, e vai me fazer feliz. Você está entendendo qual é o passo? Agora, o imprudente, a pessoa que toma uma decisão errada, e por isso hoje tem medo, por isso hoje sofre. Quando alguém, por exemplo, a Bíblia diz, não se associes com o ímpio, luz e trevas não se misturam, não faça uma sociedade. O imprudente, ele ignora o que a Bíblia diz, ele não é prudente, ele ignora. E ele diz, não, mas eu vou dar um passo de fé, eu vou fazer, eu vou acontecer, porque vai dar certo, porque Deus vai me honrar, porque a pessoa, olha, é muito melhor do que muito crente. Amado, não é melhor do que crente. Não é. Não, essa conversa é conversa furada. E depois, a pessoa dá um passo, imprudência, sofre o dano e põe a culpa aonde? Na fé. A igreja consegue compreender como é séria essa questão? Porque se eu vou dar um passo de fé, eu tenho que estar calçado aonde, igreja? Na palavra, na verdade. Então não posso dar um passo de loucura e dizer, não, eu estou na verdade. Sabe, Deus está comigo. Deus está do lado da verdade. Ah, pastor, sabe, eu tenho um amigo que está num projeto grande e ele precisa de um fiador. Sabe, eu vou me colocar como avalista dele, porque ele me prometeu que a hora que ele estiver ganhando dinheiro, ele vai me dar um carro. Não, pela fé, eu vou orar muito por ele, Deus vai abençoar muito ele. O que a Bíblia diz sobre ser avalista? Não se ponha como fiador, como avalista. Não, mas eu vou me pôr. Não se ponha. Não, porque pela fé. Amado, isso não é fé, isso é imprudência. Todo passo que é dado em nome da fé, que não tem o respaldo da verdade, que não tem a compra da verdade, que não tem a sabedoria da verdade, a instrução e o entendimento da verdade de Deus, não é passo de fé. Porque existem pessoas que estão sonhando, planejando, projetando, gritando, orando, falando, em cima de algo que não é um projeto de Deus. E não adianta você colocar todo o seu empenho e a sua fé num projeto que não é um projeto de Deus, porque ele não vai vingar. Talvez você vai dizer, mas pastor, eu percebo que o irmão é um homem de fé. Sou, graças a Deus. Então se o irmão tem tanta fé assim, por que o irmão não derruba essa igreja, constrói logo um prédio monstruoso aqui, vamos para uma televisão grande? Eu não faço isso porque eu não sou imprudente. Se Deus nos deu esta casa, esta igreja, nos deu essa estrutura, Ele colocou o querer, Ele realizou, Ele deu esta visão. Cada visão que Deus der, Deus nos calça com a verdade e diz, vai, porque eu sou contigo. Como Deus disse a Abraão, vai, sai desta terra, vai para a terra que te direi, de ti farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem. Deus disse, vai, Abraão. Abraão estava calçado com a verdade, com a prudência. Ele foi um homem prudente em obedecer a Deus.
Por que existem pessoas, pastor, que estão vivendo com medo? Porque tem pessoas que decepcionaram-se tanto na vida que hoje vivem com muito medo, porque não foram prudentes. Eu queria dizer para você que a maioria dos temores, talvez que você tenha hoje ou passou na sua vida, entenda pelo Espírito, falo com todo respeito, não se sinta ofendido, a grande maioria é imprudência. A maioria são decisões que as pessoas tomaram por impulso. São decisões que as pessoas tomaram baseado num momento, sabe, de entusiasmo. A fé não é entusiasmo. A fé é a certeza. Então, se eu tenho um sonho, se eu tenho um projeto, eu tenho que fazer o quê, pastor? Eu tenho que calcular todos os riscos desse projeto. Olha, como isso vai ser na minha vida? Qual o papel desse projeto na minha vida, no meu ministério, na obra de Deus? O que isso vai implicar no meu casamento, na minha casa? Isso tem a bênção de Deus. Deus aprova, Deus não aprova. Você coloca diante de Deus. Você começa a analisar tudo. Olha, eu posso isso aqui, eu tenho condição disso. Aí você avalia tudo. E Deus te mostra. E quando Deus te mostra que Ele está naquilo, aí sim você pode se lançar por fé. Porque cada porta Deus vai abrir. Amém? Por mais insano, por mais maluco que seja. Porque eu fico imaginando Deus falar para Noé, constrói uma arca. É insano. Aos olhos humanos, é uma coisa improvável. Mas para Deus falar isso para Noé, Deus teve que prover para Noé o quê? Muita madeira. Teve que ter muita madeira, não teve? Então Deus foi dando os sinais, foi colocando, dando os recursos. É assim que Deus faz. Deus vai te dando os sinais, colocando os recursos, trazendo a provisão, abençoando a sua vida. E os medos vão o quê? Caindo. Quando é que o medo cai fora? Quando você vê a porta se abrindo, você vê Deus realizando. Pastor, por que eu tenho que avaliar? Porque às vezes dizer não é necessário. Dizer não é um passo de fé. Você sabia? Porque tem gente que não diz não, não sabe dizer não para nada, por isso é que sofre. Tem gente que está sofrendo na vida porque tem medo de dizer não. Isso é imprudência. Há momentos na vida de um cristão que ele tem que ter a coragem, a ousadia de dizer, não, peraí, não, chega, basta. Eu não quero esse sofrimento para a minha vida. Eu não quero isso para a minha casa. Eu não quero isso para a minha família. Não. Aqui nesta casa, o chefe desta família sou eu. Sou um homem de Deus. Uma pessoa que, não quero mais sofrimento nessa casa, não, chega, basta disso. Tem que dizer não. Agora, às vezes tudo que as pessoas lançam, senão a pessoa vai ficar chateada comigo. Eu tenho medo, sabe, de dizer não. Eu tenho medo de magoar. Se a pessoa está me pedindo um cheque emprestado, eu tenho medo de dizer não. Aí a pessoa está me incomodando, eu tenho medo de dizer e a pessoa se magoar. Quer dizer, Deus pode se magoar. Deus pode. Você pode se arrebentar, mas não tem coragem ou ousadia de dizer não? Está errado. Está errado. Fé é a certeza que muitos nãos você vai ter que dizer na vida. Você tem que dizer não para alguns convites. Não, porque me convidaram, pastor, para fazer um negócio, sabe? É um negócio meio esquisito. Mas sabe como é que é, né? É a família. Família é Deus. Estamos do lado da verdade, compramos a verdade, não vamos vender. Compra a verdade, não venda a verdade. Se tiver que dizer não, isso é fé. É ousadia. Agora, você não sabe dizer não. Não tem fé para dizer não. Não tem coragem ou ousadia para dizer não. Aceita tudo que as pessoas vão colocando na sua vida. Olha, amado, eu vou dizer uma coisa. Você vai viver uma vida sofrida. Aí você vai lá na frente, vai falar, eu tenho tanto medo porque tudo deu errado. Eu tenho medo de me relacionar com as pessoas porque as pessoas me sugaram muito. Sugaram porque talvez você não tenha coragem de dizer não. Sugaram, sabe, pastor, minhas amizades me prejudicaram muito, sabe, me fizeram muito mal. Será que a culpa é de quem?
Você não soube dizer não. Não, 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 não. Tenho que dizer não. Isso é fé. Para honrar a Deus, para estar do lado da verdade. Pastor, o que é vender a verdade? Vender a verdade é negar a verdade. Vender a verdade é ter a verdade e dizer, não, sabe, eu vou ficar com o que não é a verdade. Não pode. Olha como nós devemos agir. A prudência de um cristão. Lucas 14, 28 a 31. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem zombe dele. É mais ou menos como aquele esqueleto que tem ali na divisa de Itanhaém com Mongaguá, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem com ele com 20.000? Então você tem que esperar o que, amado? O momento de Deus, a direção de Deus. Olha, não viva por impulsos. Um cristão não pode viver por impulso. Diga, fé não é impulso. Diga, fé é a certeza. Então, pastor, se o irmão está me confundindo, porque não estou. O irmão tem dito que é para eu crer contra a esperança. Exato. Você tem que crer contra a esperança, confiar em Deus. O que você não pode é se atirar em qualquer cilada, porque primeira portinha que abriu, foi Deus. Não. Porque tem porta que abre para nos confundir. Tem porta que abre que é cilada do inimigo. Tem uma portinha, porque Deus tem coisas grandes. Às vezes abre uma cilada, uma portinha, e você tira o foco do que é certo. Às vezes abre uma portinha, no meio dela Deus dá o sinal, porque tem um cambalacho, tem um negocinho, tem uma coisinha errada. Amado, sai fora. Sai fora. Fica esperando a porta que Deus vai abrir, confiando em Deus, crendo que a porta que Deus abre ninguém fecha, que a porta que Deus vai te abrir é a melhor. Amém? Não vamos entrar em qualquer portinha. Temos que avaliar, temos que entender, não podemos correr um risco. Eu não vou correr risco, eu não ajo por impulso. Porque toda vez que alguém age por impulso, abre-se uma portinha, a pessoa diz, não, mas eu orei, Deus falou que o projeto era dele, eu fui atrás, aí abriu, sabe essa porta, eu até percebi que tinha a pessoa mandou fazer um cambalacho. Deus não manda fazer cambalacho. Porta que Deus abre não tem cambalacho. Porta que Deus abre é comprada com a verdade. Porta que Deus abre é porta abençoada. Amém? Não, pastor, eu conheci uma pessoa maravilhosa, a pessoa me disse o seguinte, olha, eu estou louco por você, quero me casar com você, só que agora eu não posso, vamos morar juntos, juntar as escovas, e sabe, mas olha, nós vamos casar. É isso? Essa é a verdade? Sai fora, sai fora. Isso não é porta, isso é a porta do diabo. A porta de Deus, não pastor, mas não diga isso, porque eu estou numa relação, sabe, há muito tempo, eu tenho uma família, sabe, aconteceu assim lá atrás, nós não conhecíamos a Deus. Amém, acerta. Procura o cartório, vai lá, acerta a situação. Não fique assim. Não tenha medo de ir lá e resolver a situação. Agora, pessoa que conhece a Deus, conhece a palavra de Deus, se meter em coisas que não têm aprovação de Deus, para resolver um problema, para, sabe, saciar a carne, isso não pode. A verdade tem que ser vivida. Para você tomar decisões ousadas na vida, sem medo, você tem que se preparar. Se preparar com o quê, pastor? Com a verdade, com a palavra de Deus. Porque quando você tem a verdade, você não tem medo. Se você tem uma promessa de Deus, não vai dar errado. Quem fez a promessa é fiel para cumprir. Se tem coisas que Deus te prometeu, vou te dizer, na Bíblia Sagrada tem mais de 7.000 promessas que você vai ter para emprestar, não vai tomar emprestado. Por exemplo, é uma promessa. Que os teus filhos, os filhos dos teus filhos,
que Deus vai honrar até a terceira e a quarta geração daqueles que o honram. Isso é promessa. Olha, a Bíblia Sagrada diz que você em tudo verá a mão de Deus te guardando, te protegendo, te conduzindo, porque Ele é o teu pastor, nada te faltará. Isso é uma promessa. Então, por que eu não tenho medo? Porque eu pego a Bíblia Sagrada e digo, Deus me prometeu que Ele seria o meu pastor, nada me faltaria. Eu tenho confiança que Deus tem a provisão. Mas pastor, a situação está difícil. Olha, esse negócio aí, a coisa está feia. Pare de ouvir o mundo. Pare de ouvir a voz do mundo, ouça a voz de Deus. Você tem que se encorajar na palavra, crer naquilo que a Bíblia Sagrada diz. Você conhece a história dos 2 sapinhos? Eu já contei aqui, né? História, eu vou contar de novo. Conta uma história, reza-se a lenda, que tinham 2 sapinhos. Então, eles foram para uma competição com mais 50 mil sapinhos. Era uma montanha alta, íngreme, e estava toda a bicharada. Tinha papagaio. O papagaio era o fofoqueiro, era o que ficava comentando tudo. Tinha papagaio, tinha leão, tinha onça, tinha vaca, tinha bode, tinha cabrito, tinha pombo, era uma festa. Aí tinha comida, besta. Olha, estou imaginando a festa. É uma festa linda, linda. Todo mundo na festa. E os 2 sapinhos, junto com aqueles 50 sapinhos, começou a competição. Quem chegar no topo da montanha vai ganhar um prêmio, uma lagoa, por um mês, um resort com uma lagoa. E todo mundo, aquela festa. E foi o sapinho, começaram. Chegou no meio do caminho, começou a cair sapo, ficou os 2 sapinhos no final. E um ia, o outro ia, outro ia. Dali a pouco já veio voando o urubu e disse, não vai dar, ninguém nunca conseguiu. E o sapinho indo. Daqui a pouco desceu o papagaio, desiste, isso não é para você, não dá. E aí o sapinho desistiu, ficou um sapinho só, e o sapinho foi. Daqui a pouco aquele negócio não acabava, o sapinho caía, voltava, caía, levantava. Às tantas veio o rei leão desceu, e começou a dizer para o sapinho, não vai dar, desiste, em 50 anos nunca ninguém conseguiu, você está louco, para com isso, não vai, isso é muito alto, isso não é para você, nem eu consigo, você é louco. E o sapinho olhou para o leão e começou aí com uma força danada, e foi, dali a pouco desceu uma águia, você está maluco, só quem chega lá sou eu que vou voando, para com isso, larga essa bobagem, vamos para a festa, vamos comer, esquece isso. E o sapinho começou aí, porque chegou lá em cima. Foi uma festa, a bicharada em festa. Em 50 anos ninguém tinha chegado lá em cima. Foi uma coisa louca. Foi uma maluquice só. Aí chamaram a imprensa, a tribuna, para entrevistar o sapinho. Dali a pouco veio a família do sapinho, todo mundo batendo foto. Aí perguntaram para o sapinho, sapinho, como é que você conseguiu isso? Aí o filho dele começou a falar em sinais com ele, e ele respondeu para o filho, olha, eu ia desistir. Aí o filho começou a dizer, olha, papai está dizendo, que ele é surdo, ele ia desistir no meio do caminho. Mas quando veio o Rei Leão, ele disse, vai, porque vai dar certo, vai. Ele ficou com a coragem. Amado, se você tem ouvido uma palavra negativa, faça igual o sapinho, fica surdo e ouça a voz do Rei Jesus, que te diz, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Sabe, a crise não é para te derrotar, amado, a crise não é para jogar você no chão, amado, você não tem que ter medo, você tem que enfrenta os seus medos com a fé. Sabe, você tem que analisar, entender, compreender, veja os riscos, analise tudo. E aí se lança com ousadia e fé. Olha, nós tivemos um estudo ontem aqui com jovens maravilhoso. E sabe que tem gente que acha que a crise vai fazer mal, que uma porta... Às vezes a crise é a alavanca que você precisa para sair do marasmo. Talvez alguém que está aqui hoje dizendo assim, pastor, estou com um salário mínimo, 750, 760 por mês, está uma loucura, não dá. Pastor, estão pensando em me mandar embora, mas louvado seja Deus. Deus abriu uma porta maior. Eu já contei a história, vou contar de novo, da vaquinha. Estava lá o
o sábio e o aprendiz de sábio. E aí o aprendiz de sábio, andando com o sábio, vendo tudo, sugando, aprendendo, estavam lindo, aprendendo tudo. Chegaram num lugar feinho, humilde, uma desgraça, a situação. Aí chegou lá, o sábio falou, vamos dormir essa noite aqui. O pessoal da casa, toda aquela simplicidade, mas fizeram de tudo. Puseram um matinho no chão, estenderam um lençol para o sábio dormir. Uma dificuldade, pegaram um queijinho cheio de pelo de vaca, aí ele cortou o queijinho, comeram, tiraram os pelinhos de vaca, comeram. Muito difícil. Quando deu umas 4 horas da manhã, o sábio disse, vamos embora. Acordou o aprendiz, vamos embora. Quando chegaram no alto da montanha, estava a vaquinha lá. O sábio pegou, ele deu-lhe um bico. A vaquinha caiu lá morta. O aprendiz falou assim, ai meu Deus, estou seguindo, esse sábio é maluco. Meu Deus, esse homem é do capeta. O que é isso? Ficou com medo. Disse, não, vamos embora. Mas eles deram para nós o capim para a gente dormir em cima. Deram um queijinho para nós com pelo de vaca. Você fez isso. Vamos embora. 2 anos. E o aprendiz não tirava aquilo da cabeça. 2 anos depois, voltaram, chegaram na fazenda. Amados, 50 funcionários, 15 trator, todo mundo feliz. Já tinha uma casa bonita, uma coisa linda. E aí o sábio chegou e disse, tem canjica, tem paçoquinha, tem biscoito, tem goiaba, tem de tudo. Uma festa. Aí o aprendiz não se conteve e disse, mas como é que o senhor prosperou tanto assim? Você não sabe, rapaz. Sabe aquela noite que vocês dormiram aqui há 2 anos atrás? Quando vocês foram embora, quando eu acordei, minha vaca não caiu, não morreu. E aí eu não tinha mais a vaquinha, porque eu só vivia daquele leitinho, não tinha mais a vaquinha. Tivemos que plantar. Aí começamos a plantar, aí começou a nascer tudo, porque a terra é boa. Aí nós começamos a plantar, começamos a trazer, plantamos café, deu café, arroz, deu arroz. Foi uma loucura. E a gente começou a trabalhar mais, fazer mais. E sabe que, aí não demos conta, compramos trator. E aí está essa loucura que você está vendo aqui. É na crise que Deus vai fazer você crescer. Às vezes, quando você perde alguma coisa, não é para você ter medo, é porque Deus quer substituir com algo melhor. Pastor, Deus tirou uma coisa da minha vida. Amado, com todo respeito, às vezes Deus tira um traste da sua vida para colocar uma bênção. Às vezes Deus tira, sabe, uma coisa que é ruim da sua vida para te abençoar com o melhor. Às vezes Deus te tira de um salário mínimo para te colocar num salário 10 vezes mais. O que limita Deus não é Deus, são as pessoas que têm medo de ousar. Porque tem gente que reclama da vida, reclama do governo, reclama da vida, mas não faz nada. Não faz nada para mudar, não quer saber de estudar, não quer saber de trabalhar, não quer saber de mudar de vida, de mudar de profissão. Não, me agarrei aqui nesta vaquinha. Amado, tomara Deus que esta vaquinha vá para o brejo. Para que você tenha uma melhora de vida. Entenda em espírito, em nome de Jesus. Porque tem gente se agarrando a pouco. E quando a mão está fechada, segurando alguma coisa, ela não tem espaço para pôr mais nada. Deus tem mais para você. Deus quer fazer mais na sua vida. A boa obra que Ele começou, Ele é fiel para levar até o fim. Então não dê crédito a qualquer palavra. Provérbios 14:15, o simples dá crédito a toda palavra. Tem gente que qualquer coisa vai lá, qualquer coisa serve. Tem gente que tem medo. Pastor, o meu sonho é fazer medicina. Só que a faculdade de medicina custa R$6.000. Mas o meu sonho é medicina. Mas como não dá para fazer medicina? Sabe, eu vou fazer uma faculdade de confeitaria. Como é o nome daquilo, filho? Gastronomia. Vai mexer com o corpo, né? De galinha, vai aprender a cortar um boi. Não é, mas pastor, eu tenho. Então, teu sonho é aquele. Você tem que correr atrás do teu sonho. Às vezes a gastronomia vai ser um trampolim, amém. Mas persegue o teu sonho. Pastor, eu vou fazer administração, porque com a administração eu vou me formar, vou trabalhar, eu vou fazer. Deus vai. Eu não sei, mas
Se você tem um sonho, foi Deus quem te deu, acredite neste sonho. Porque tem gente que qualquer coisa está servindo. Ah, pastor, eu quero refazer minha vida. Até hoje não apareceu ninguém na igreja. Sabe, sei lá, estou de olho, passei ali num lugarzinho, um barzinho, tinha um rapaz, olhou para mim e fez, fio. Você sabe quanto tempo eu não ouvia fio de um homem? Sei lá, amado, eu faço fio para minha mulher. Não, que faz tempo que eu não... Vai se meter num negócio desse. Por medo de esperar e confiar em Deus. Se você não tem alguém ainda, amado e amada, não tenha medo, porque alguém disse, vai ficar para a titia, vai ficar para o titio. Faz igual o sapinho. Espera, porque Deus vai preparar a pessoa certa para você. Não faça nada por impulso. Não seja como o simples que dá crédito a tudo. O prudente atenta para os seus passos. Pastor, como eu devo fazer? Faça planos. Provérbios 16, 9. O coração do homem traça o seu caminho. Então você tem que traçar um caminho, um projeto. O que eu quero? Tenho que projetar, tenho que planejar. Vou dar um exemplo. Ontem eu estava assistindo alguns programas de televisão evangélico. Vendo como o pessoal faz, vendo como é, aprendendo. E fiquei até um pouco, com todo respeito, escandalizado com como as coisas estão sendo feitas. E fiquei olhando aquilo e pensei, nós estamos numa TV lá em Peruíbe, porque é o que nós podemos pagar hoje. Mas o alvo da nossa igreja é ir para uma emissora que pega toda a Baixada Santista, todo o litoral. Esse é o meu projeto. O que eu estou fazendo? Fazendo planos. Vamos comprar o equipamento, eu vou treinar, eu vou aprender a fazer, vou me especializar em fazer, nós vamos montar uma equipe, vamos... Lá na frente, quando estivermos preparados, eu sei que a porta vai se abrir. Nós não estamos procurando glória, nós estamos procurando a glória de Deus, levar Jesus para as pessoas que estão aí fora precisando dele. Então, você traça. Você tem que fazer plano. Olha Provérbios 16, 1 a 3. O coração do homem pode fazer, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Mas analise, tem que fazer planos. Você não pode dizer que está agindo por fé se você não tem um projeto. Você não pode dizer que você está agindo por fé que você não tem, se você não tem algo, sabe, um projeto da parte de Deus. Eu vi um irmão da igreja postou no Facebook essa semana, do Cuba, como é o nome do Cuba? Aquele rapaz que faz o filme? Cuba o quê? Esse Cuba. Hã? Cuba Júnior, obrigado. Cuba Júnior. É isso? Você é um afrodescendente americano, e ele fez um filme que ele ia entrar para a marinha, ele perdeu um pedaço da perna. E aí ele disse, mas por que tu quer tanto esse negócio? Porque disseram que eu não posso. Amado, quando alguém disser que você não pode, você diz, mas a Bíblia diz que eu tudo posso. Eu fico com a Bíblia. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Vai até o fim. Agora, tem que ter o quê? Um plano. Eu não posso simplesmente dizer, não, eu vou fazer. Porque tem gente que já fez 5 faculdades. Fez faculdade de administração, no segundo ano já não é isso. Fez engenharia, no segundo ano, não era isso. Fez fisioterapia, no terceiro ano, não era isso. Você faça plano, analise, vá lá, conheça a faculdade, faça 2 aulas, frequente, conheça, veja com quem já fez o curso, analise, para que você depois não viva frustrado, decepcionado, infeliz. Não pode. Tem que fazer planos. Eu queria encerrar, nesses minutinhos finais, dizendo à igreja, que nós temos que firmar a nossa vida na palavra. Pastor, eu estou cansado de ser uma pessoa eu sou muito medroso. Chegou a hora de você firmar a sua vida na verdade, na palavra de Deus. Se Deus disse,
Eu creio. Se está na Bíblia, eu creio. Mas disseram que eu nunca vou conseguir. Quem foi? Foi Deus? Não, foi uma pessoa lá, uma tia, foi um amigo. Não, não serve. A verdade está com Jesus. Se eu tivesse ouvido minha querida tia, há 30 anos atrás, quando ela disse que eu não ia ser nada, que eu ia ser bandido, que eu ia dar desgosto para minha mãe, e só porque eu chutava uma bola na porta da garagem dela, isso vai ser bandido, isso vai ser um marginal. Só porque eu dava um chute de bola na porta dela e amassou a porta, ela disse: olha, dona Tereza, esse menino vai ser um malandro, isso aí não vai dar em nada. Se eu tivesse ouvido, eu tinha virado um malandro. Mas hoje eu estou aqui para a glória de Deus, porque eu resolvi ouvir a voz de Deus. Você está aqui porque você tem ouvido a voz de Deus. Não ouça a voz do mundo. Creia que Deus já tem preparado o melhor para você. Amém? O salmista diz no Salmo 56, 3 e 4: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em me vindo a má notícia, a palavra de morte, vou confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus, não no mundo, neste Deus, ponho minha confiança e nada temerei. Mas me ameaçaram, falaram: que me poderá fazer um mortal? Nós confiamos em Deus. Diga para o seu irmão, fala: nós confiamos em Deus. Nós confiamos em Deus. Nós confiamos em Deus. Pastor, mas tem um monte de gente aí se levantando contra a minha vida, um monte de situação. Salmo 56, 9. No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Bate no peito aí, diga: Deus é por mim. Deus é por mim. Diga para o seu irmão, fala: Deus é por nós, amado. Deus é por nós. Deus é por nós. Sabe aquela situação lá? Sabe aquela situação? Deus é por você. Deixa eu te dizer. Me ameaçaram, mas Deus é por você. Invoca Ele. Pastor, porque a luta, a dificuldade, Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Você pode ou não pode? Você pode. Mas pastor, porque está difícil, está muito pesado, ai que luta. Efésios 3,20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Aleluia, amado. Louvado seja Deus. Diga: Ele é poderoso. Deus é poderoso. Olha, para você sair daqui sem medo. Êxodo 14, versículo 15. Disse o Senhor a Moisés: diz o Senhor ao povo da Cristo Vive, no dia 30 de agosto de 2015, vésperas de entrarmos no mês de setembro: por que clamas a mim? Dize ao povo da Cristo Vive que creia, que marchem, que tenham ousadia, que lancem fora o medo. Deus é contigo, amado. Vai nessa tua força, amado. Vai, porque Deus é contigo. Olha, sai daqui hoje. Põe o medo em retirada da sua vida. Tira o medo. Calcula, analisa. Não vai fazer nada na loucura. Analisa com Deus, ora, pede direção, pede sabedoria. Deus vai dar. Deus vai confirmar. Pastor, mas estão me ameaçando mandar embora. Amado, eu estou orando, pastor, para Deus não deixar eu ser mandado embora. Está errado. Amado, põe esse joelho no chão e diga: Deus, olha, se essa porta não é a melhor, me arranca daqui mesmo, mas me tira daqui mesmo, me põe numa porta melhor. Deus vai te colocar no melhor. Não tenha medo, não temas, porque o Senhor é contigo. Amém? Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Lança fora o medo. Lança fora o medo. E todos que estão com medo, digam amém. Ixi. Vocês no final do culto, tem mais 15 minutos aqui comigo, por favor. Vamos ficar de pé. Depois de tudo isso, está com medo. Mas pastor, amanhã eu tenho uns problemas para resolver. Diga ao povo que marche. Vai lá,
procura, resolve. Pastor, a situação não está brincadeira não. Amado, nós não ignoramos o problema. Sabemos que ele existe, pode estar aí na sua vida, mas nós não temos medo dele. Davi não ignorou Golias, mas ele não teve medo de Golias. Amém? Não ignoramos, mas nós não tememos. Sabemos que a dificuldade é um trampolim, é uma escada, é o nosso passaporte para a vitória. Feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Pai amado e eterno, Deus soberano, verdadeiro, justo e fiel. Sairemos daqui nesta noite convictos que o Senhor é conosco. Vamos sim analisar os riscos, vamos sim planejar, vamos sim projetar, porque não vamos tomar uma decisão por impulso, mas sabemos que cada passo de fé que nós dermos, o Senhor vai nos honrar. Porque nós não vamos agir segundo a nossa lógica, nós vamos nos guiar e agir por fé. Eu oro, Deus, pelas pessoas que entraram aqui, que chegaram aqui hoje dominadas por um espírito de medo. Pessoas que adentraram por estas portas nesta noite, com medo de alguém, com medo de uma língua que tem tramado, com medo de pessoas que têm se levantado contra. Eu repreendo todo medo agora. Esta palavra tem poder. Nós vamos marchar. Nós vamos colocar tudo diante de Ti. Senhor, talvez alguém que me ouve, que me assiste nesta hora, que diga, eu tenho medo de refazer a minha vida, porque eu sofri demais. Lança fora todo medo. Talvez alguém que está vivendo debaixo de uma depressão profunda. Alguém que o medo dominou ao ponto de se transformar num quadro depressivo, de depressão. Em nome de Jesus, Deus, abre os olhos deste filho, desta filha, e faz com que ele e ela enxergue que maior é o que está em sua vida do que o que está neste mundo. Senhor, talvez alguém que durante toda a vida ouviu não, 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 isso não é para você, você não tem condições, você não pode, você não é ninguém porque você não teve um pai, você não teve alguém para te ajudar, você nunca teve ninguém do teu lado. Que esta pessoa ouça agora a tua voz dizendo, filho, não temas, porque eu sou contigo. Eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Senhor, é a tua capacidade, a tua suficiência. Não temas. Não temas. Você que tem sofrido ameaças, não temas o mal que o homem pode intentar contra a tua vida. Não tenha medo no teu trabalho. Não tenha medo na tua família. Não tenha medo. Palavras de morte contra a tua vida não prevalecerão. Não prevalecerão. Sai daqui hoje, sem medo. Saia daqui hoje, com ousadia, para lutar pelos teus sonhos. Ainda que seja necessário crer contra a esperança. Lute com as armas que Deus te deu.